E aí, meu polvo e minha polva, Marielle Oali chegando, 7 consoantes, 7 vogais, de muita história, frases, pensamentos, cabeça e corpo para você. Hoje a gente vai começar com uma história, com algumas reflexões e depois eu trago a frase para gente amarrar o que a gente vai falar. Meu avô, ele faleceu em 2014 e trabalhou por muitos anos na área de logística de uma empresa de transporte urbano, de ônibus. E ele ajudava a criar as rotas e as linhas de ônibus. E depois que ele aposentou, ele ficou um pouco assim perdido do que fazer, até que ele encontrou ali alguns hobbies. Primeiro foi mexer com algumas plantações e um outro foi trabalhar com marcenaria. Só que ele utilizava caixote de frutas. Ele pegava na rua e através daqueles caixotes ele criava algumas coisas. E o que ele mais fazia era oratórios. E eu via ele trabalhando e era muito interessante, porque ele tinha um molde porque todos os telhados do oratório, para que todos ficassem com o mesmo ângulo. E aí ele tinha as ferramentas dele e ele organizava, por exemplo, ele desmanchava os caixotes e organizava as tábuas que tinham a mesma tonalidade, a mesma espessura em um local. Então ele fazia todo um processo de organização e de planejamento, porque na hora que ele começava a fazer, ele fazia uma quantidade maior. E sempre, que eu estava lá perto dele, que eu ia às vezes ajudar ou só observar para aprender, ele me falava o tanto que é importante fazer o molde. E o que é, trazendo isso para a nossa realidade? O que é fazer esse molde? É a gente gastar um tempo no planejamento de algo antes de começar a realizar. Porque na nossa vida, eu falo até por mim, muitas vezes a gente até se empolga um pouco com as nossas metas e não para planejar. E eu acho que de uns anos para cá, principalmente esse começo de ensino remoto, do home office, eu vi ainda mais a necessidade do planejamento da semana, o que tem que ser feito e até de uma estrutura, de um passo a passo, primeiro isso, depois aquilo. E aí agora eu quero trazer a frase para vocês, porque eu acho que aí a gente começa a falar em cima dessa frase. Já vou começar falando que não achei o autor, lembro de ouvir isso da minha avó, do meu avô, e procurei na internet e não achei nenhum autor que se repetisse. A frase é: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Vou repetir a frase. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Talvez vocês já ouviram aí essa frase e se alguém souber, de quem é, por favor, me fale. Eu acho que essa frase ela se encaixa nesse exemplo do meu avô, do oratório, porque ele gasta um tempo pensando para que na hora que ele ia executar, o trabalho se tornava muito mais fácil. Então eu gosto de mexer com artesanato, tem até um tempo que eu não faço, mas eu sempre lembro disso. Às vezes eu vou gastar mais tempo fazendo um molde, preparando alguma coisa, para na hora que eu for fazer mesmo, fique isso mais fácil. Eu consigo perceber isso nos estudos também. Uma vez que a gente não sabe a maneira como a gente aprende, a gente acaba gastando muita energia para
aprender, para entender qual é a melhor maneira ali. Por exemplo, eu vejo muitos alunos da faculdade que estão tendo várias notas ruins em determinadas disciplinas e não conseguem fazer uma análise, gastar um tempo entendendo onde que está o erro. O erro está na forma de estudar? O erro está no tempo de dedicação? O erro está na postura em sala de aula? Porque se você gasta um tempo para ter esse entendimento, depois fica muito mais fácil de você evoluir ali nos seus estudos. Essa frase, ela traz para a gente essa necessidade de planejamento, de organização, para que a gente consiga ter mais facilmente estabelecidas nossas metas. Falando dessa frase, eu lembrei de um modelo de organização chamado SMART. SMART, na verdade, é um acrônimo em inglês para algumas palavras que te ajudam no planejamento de uma meta, antes de você começar a realizar. Então, a letra S é de específico. Então, a sua meta, ela precisa ser algo específico. Então, vamos trazer um exemplo, né? Eu quero juntar dinheiro. Tá, juntar dinheiro é muito vago. Quanto de dinheiro que você quer juntar? Então, vamos supor que eu tenha uma meta aí de juntar R$1.000. Então, primeiro, específico. O M é de mensurável. Eu consigo medir essa minha meta? Sim, eu consigo, a partir do momento que eu coloco, por exemplo, esse dinheiro em uma poupança, alguma coisa assim, eu vou conseguir medir e depois ver se eu conseguir atingir ou não. Então, S de específico, M de mensurável. O A é de atingível. E esse A de atingível tem tudo a ver com a última letra. Mas é possível juntar R$1.000? Depende. Se você tem uma fonte de renda e tem um gasto menor do que essa fonte de renda, você pode sim ter uma condição de juntar. Agora, se você não tem nenhuma fonte de renda, vai ficar mais difícil. Então, a sua meta, ela tem que ser atingível. Ela tem que ser relevante. Por que você quer juntar dinheiro? Porque se a gente não tem um bom motivo, a gente perde o motivo para a ação, né? A motivação. Então, é muito importante que isso seja relevante. Então, pode ser que você queira juntar esse dinheiro para fazer uma viagem depois que a pandemia acabar. Nossa, é um baita de um motivo. Então, ela é relevante para você. Pode não ser para outra pessoa, mas ela é importante para você. E o último T, o temporizável, né? O tempo, é em quanto tempo que você vai ter para juntar esse dinheiro. Então, vamos imaginar aí, a gente está aqui em junho, julho de 2021, você pode estabelecer em um ano que, com certeza, se Deus quiser, estaremos aí livres dessa pandemia. É possível em um ano juntar R$1.000? Então, se você divide isso por 12, você vai ter aí menos de R$100 por mês para juntar. E aí, a partir do momento que você define você faz o planejamento SMART dessa meta, aí você vai começar a desenhar os passos. Então eu vou economizar nisso, eu vou cortar isso para eu juntar o dinheiro. E aí fica muito mais fácil de você atingir. E eu tô falando desse modelo SMART porque ele é uma excelente estratégia para que a gente pense antes, gaste um pouco de energia pensando antes de agir, porque nesse caso a gente está mais propenso a não padecer, né? Começar a fazer alguma coisa sem pensar. E até a gente consegue comemorar aquela meta a partir do momento que ela foi bem estabelecida. E eu deixo vocês aqui com o meu abraço virtual, mas com a intenção, o planejamento, o pensamento real.
Um abraço e até mais, seus idiotas!